coronariana, que será ministrado pelo professor Sérgio Montenegro. Ele é médico na enfermaria de coronária e preceptor do PROCAP da Universidade de Pernambuco, médico da unidade de coronária do Real Hospital Português e tem doutorado em medicina translacional pela Unifesp. Professor, seja bem-vindo e pode ficar à vontade para começar. Professor, está no mudo. Está no mudo. Desculpe, deixa eu começar de novo. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite e na pessoa do Dr. Pedro Salerno e de todos vocês ligantes, né? Eu gostaria de agradecer e parabenizar pela atuação da Liga, que é sempre fundamental que os jovens participem e que estejam à frente dos processos para que as coisas andem e funcionem bem. Então, vocês estão de parabéns. O que estou tentando compartilhar aqui agora. O que nos coube falar com vocês é sobre a síndrome coronária aguda. A gente vai tentar dar uma abordagem um pouco prática e vamos ver se a gente consegue fazer isso no tempo adequado. Esse é o slide do nosso conflito de interesses, que não interfere nessa apresentação. E para a gente entender a síndrome coronária aguda, a gente divide ela em duas formas de apresentação. A gente tem a síndrome sem elevação do segmento ST, que basicamente tem o mesmo mecanismo fisiopatológico, a ruptura da placa com exposição do tecido subendotelial e formação de trombo, só que esse trombo não é um trombo oclusivo, é um trombo suboclusivo. Por isso que é classificado como sem elevação do segmento ST, considerado que aí pode ser uma angina instável ou um infarto sem supra de ST. E aquele trombo que oclui, né, que obedece o mesmo mecanismo fisiopatológico, só que é o trombo oclusivo, que leva à síndrome coronária aguda com a elevação do segmento ST. Para a gente entender isso, a gente tem que entender também por que isso acontece. Então, em relação à questão fisiopatológica, a gente sabe que as placas de ateroma elas podem ser placas estáveis, que são placas com a capa fibrosa espessa, com conteúdo lipídico pequeno. E temos as placas chamadas vulneráveis, que são as placas instáveis, que têm uma capa fibrosa fina, com um grande núcleo lipídico e com grande quantidade de células inflamatórias. Então, essas placas é que têm um alto potencial de ruptura. De maneira prática, a gente vai mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma bifurcação de uma artéria circunflexa, onde você tem uma placa estável, você vê com uma capa fibrosa bem espessa, um conteúdo lipídico pequeno. Enquanto que aqui uma placa instável, rota, com grande quantidade, uma capa fibrosa fina e grande quantidade de células inflamatórias e núcleo lipídico. E aqui com o trombo, né? Para exemplificar mais ainda, isso aqui é um grande aumento de uma placa pronta para romper, né? Onde a capa fibrosa fica mais fina, grande quantidade de células inflamatórias e um grande conteúdo lipídico. Então, essa realmente é o que se considera uma placa vulnerável, né? E aqui numa placa rota, no grande aumento, a gente vê que na lâmina da camada interna do vaso, da lâmina interna do vaso, a gente vê uma grande quantidade de macrófagos, que são essas manchas brancas aqui, que são células inflamatórias que fazem parte do processo de ruptura. Então, para tornar a coisa um pouco prática, a gente trouxe um caso clínico. Então, MMA, de 74 anos, branca, mulher, do lar, morando em Recife, com a queixa, chegou no pronto-socorro com a queixa, isso foi há 2 anos atrás, com a queimação reto-external, desencadeada por esforço, com duração de 10 minutos, associada à dispneia. Essa queixa se iniciou 8 dias antes, e no dia que ela chegou, ela teve uma dor em repouso associada com sudorese, com duração de 20 minutos. De fator de risco, ela tem dislipidemia, hipertensão e tabagista,
e já havia em uso de enalapril, atenolol e simvastatina. O exame físico, como normalmente o exame físico do paciente coronariano é um exame físico pobre, ela não tinha nada de exame físico, tinha um peso de 60 quilos, com IMC de 22, uma pressão de 15 por 9,5, um pouco alterada, e uma frequência de 60, já quem toma beta-bloqueador, que é o atenolol. O resto do exame físico inteiramente normal. E esse é o eletrocardiograma de entrada dela. Às 22 horas, um eletrocardiograma que não chama atenção apenas por um ST um pouquinho supradinivelado em V1 e uma onda T positiva, negativa, plus, minus em V2 e V3. Aqui chamando mais atenção ainda para esse ST aqui de V1. E aqui o que se chama o padrão Welles, né? Com o T plus minus na parede anteroseptal. Ela foi medicada com nitrato sublingual, onde a dor cedeu, e esse é o eletro pós cessação da dor. Aquele ST que estava um pouquinho supradisvelado em V1 baixou, negativou T e continuou com o padrão de isquemia anteroseptal. Então, o que é que foi feito? Foi colhido bioquímica, então a creatina de 1,2, um clearance de 48, um hematócrito normal, uma glicemia de 99 e a troponina seguiu esse curso. Na admissão de 0,74, com um basal de 0,034. Depois, a troponina seguinte, ela subiu novamente, voltou a subir, quer dizer, 0,74, 0,86, 0,97, depois caiu para 0,54. Então, uma troponina que fez curva de uma síndrome coronária sem supra, com marcador alterado. O que a gente deve fazer a partir daí? Primeira coisa que a gente tem que fazer nesses pacientes com a síndrome sem supra, DST, ou em qualquer paciente que chegue na urgência, é estratificar risco. A gente já sabe que o doente tem uma síndrome coronária aguda, teve uma dor típica, o eletro um pouco alterado e o marcador alterado. Então, como é que a gente pode estratificar o risco desses pacientes? Nós temos várias formas de estratificação de risco. E sempre que a gente tem várias formas para estratificar o risco, isso significa dizer que nenhuma é completamente aceitável, né? Todas têm os seus defeitos. Porque se tivesse uma perfeita, só teria uma. Então, esse aqui é a estratificação pelo time, que foi feita em 2000, já tem 20 anos, né? E a gente usa até hoje. Por quê? Porque ela é uma estratificação extremamente prática, onde você só precisa da história clínica, eletro e marcador. Tem 7 pontos e cada um só conta um ponto, diferente dos outros critérios, como a gente vai ver mais na frente. Então, quais são os pontos do time? Idade acima de 65 anos, mais de 3 fatores de risco para doença coronária documentada, desnivelamento do segmento ST maior que 0,5 milímetros, mais de 2 episódios de angina nas últimas 24 horas, uso de aspirina prévia e elevação dos marcadores de lesão miocárdica. Por que é importante estratificar? Quanto mais pontos o doente obtém... Aconteceu alguma coisa aqui. Quando mais pontos obtém nos critérios de estratificação, eu não sei o que foi que eu fiz aqui, mas... Ah, não, voltou. Quanto mais pontos você obtém, maior o risco do paciente. Então, isso aqui é risco em 14 dias de morte, infarto ou necessidade de uma revascularização de urgência. Então, vocês veem que de 0 a 1 pontos, que é o paciente, até 2 pontos é baixo risco, então ele tem um baixo risco de ter eventos. De 3 a 4 é um risco intermediário,
já vai de 13% a quase 20% de eventos, e acima de 5 a 7, o risco vai de 26% a 40% do risco de ter eventos. Então, aqui, como é que o time classifica? É de 5 a 7, alto risco, de 3 e 4, moderado risco, e 1 e 2, risco baixo. Uma outra forma, eu estou fazendo bobagem aqui. Uma outra forma de estratificar o risco é o score do Grace, que aí vocês já vão ver que é um pouco mais complexo, que aí você já precisa de ter uma máquina de calcular do lado, por isso que ele não é tão utilizado na porta de emergência. Então, o que é que o Grace usa? O Grace usa o KILIP, que é uma classificação para infarto com supra-DST, depois a gente fala dela, que também tem riscos progressivos. Ele usa a pressão arterial sistólica, ele usa a frequência cardíaca de chegada, usa a idade, creatinina e outros fatores. Então, no caso da nossa paciente, ela tinha o KILIP 1, ela tinha uma pressão sistólica que contava 24 pontos. Aí, esse é o problema, né? Ninguém vai decorar essa pontuação aqui, né? Por isso que ela não é tão prática assim, apesar de ser mais eficiente. A frequência cardíaca, ela conta 3 pontos. A idade, aqui está marcado 75 pontos. A creatinina, 10 pontos. E ela tinha elevação dos marcadores, contando 14 pontos. Então, do ponto de vista do Grace, o que é que a gente considera? Baixo risco, aquele doente que tem um score Grace igual ou menor que 108, porque ele tem um risco de mortalidade intra-hospitalar menor que 1%. Intermediário entre 109 e 140, porque o risco vai de 1 a 3, e o risco alto acima de 140, com risco de mortalidade maior que 3%. Um outro aspecto que a gente precisa estratificar também é o risco de sangramento. Por que isso? Cada vez mais a gente valoriza sangramento porque a gente interfere muito agressivamente na cascata de coagulação. Esses pacientes podem sangrar e o sangramento implica em aumento de mortalidade. Então, o critério de sangramento na síndrome coronária aguda é o Cruzade, que é esse que está aqui. Então, o Cruzade avalia o quê para risco de sangramento? O hematócrito de base, o clearance de creatinina, não é mais o nível de creatinina, já é o clearance de creatinina, a frequência cardíaca inicial, se é mulher ou homem, então o sexo pesa, ó, se vocês prestarem atenção, o fato de ser homem não conta ponto nenhum, a mulher conta 8 pontos. Sinais de apresentação de insuficiência cardíaca na entrada, doença vascular periférica, diabetes e pressão sistólica. Então, esses são os pontos. Quando a gente avalia risco de sangramento, o que é que pesa no sangramento? Então, mulher pesa muito, função renal pesa muito, diabetes pesa muito. E o Cruzade também é a mesma coisa, o risco é muito baixo se for a pontuação abaixo de 21 e muito alto se for acima de 50. O Grace, ele tem duas formas de estratificar. Ele estratifica para mortalidade intra-hospitalar e para mortalidade até 6 meses. Então, aí vocês veem que muda a pontuação, né? O que a gente falou anteriormente era para mortalidade hospitalar, mas quando a gente vai para mortalidade até 6 meses, é baixo risco, que tem menos de 88 pontos. Risco intermediário entre 88 e 118 e risco alto acima de 118. Você vê que aqui o risco, a pontuação é um pouco mais baixa do que a mortalidade hospitalar. E a mortalidade aqui é maior. O risco até 6 meses é baixo risco quando tem a mortalidade menor que 3%, de 3 a 8 risco intermediário e acima de 8 alto risco. Além disso, qual é a estratificação que você pode usar? Você pode usar qualquer uma. Você só não pode deixar passar o doente de alto risco, porque o doente de alto risco pode morrer. O doente de baixo risco você pode até errar, porque esse paciente dificilmente morre. Mas o de alto risco, esse doente morre e você não pode deixar passar. Então, além dos critérios de estratificação, a gente tem que estar alerta para os critérios de alto risco que não estão nas classificações.
Então, persistência do sintoma. Então, o doente chegou com dor, você medicou, o doente continuou com dor, esse doente é de alto risco. Angina recorrente ou reinfarto, alterações de eletrosugestivas de grandes áreas de risco, fração de ejeção, se o doente fez um eco abaixo de 40%, e sinais de disfunção ventricular esquerda. Então, aquele doente que faz dor, crepita base, faz terceira bolha. Então, esses são pacientes de alto risco que a gente não pode deixar passar. Por que é importante estratificar risco? Essa é uma publicação antiga, de 2001, onde os autores, não foi patrocinado por ninguém, foi patrocinado pelo NIH, que é o Instituto de Pesquisa Americano, do governo americano, né? E o que foi que eles fizeram? Pegaram todos os doentes de síndrome coronária aguda, com síndrome coronária aguda sem supra-DST, e estratificaram entre baixo risco, risco intermediário e alto risco. E fizeram cateterismo em todos os pacientes. O que é que eles acharam? Os doentes que foram estratificados como baixo risco, a gente tem aqui, ó, 35 tinha um CAT normal, 29 doença coronária leve, 4% doença coronária moderada. Então, quase 70% dos doentes não tinham doença coronária importante. Além disso, doença uniarterial, apenas 18%, lesão de tronco, 1,6%, e doença multiarterial com tronco, 30%. Então, mostrando que 70% dos pacientes não têm doença importante. Já quando a gente vai para o outro lado, os doentes de alto risco, 77% deles tinham doença uni-, bi- ou triarterial ou tronco de coronária esquerda. Então, isso mostra que a estratificação ela é importante, ela é confiável, porque quando você estratifica, você consegue, fica mais fácil você conduzir o doente. Então, se você estratifica o doente como alto risco, ele tem uma boa possibilidade de ter uma anatomia de alto risco. Então, no caso da nossa paciente, ela tinha um Grace de 126, que mostra um risco de óbito de 2% e óbito e infarto de 16%. E um cruzeiro de 39 com risco de sangramento de 8,9%. Então, o que fazer na sala de emergência? Heparina, né, que o padrão é enoxaparina, em dose plena, 1 mg por quilo de peso 2 vezes ao dia. Então, se ela tem 60 quilos, 60 mg 2 vezes ao dia. Aspirina, beta-bloqueador. Se o doente persiste com dor, nitrato venoso, que é a nitroglicerina. E um segundo agente antiplaquetário, que pode ser clopidogrel ou ticagrelor. Por que não o prasugrel? Porque o prasugrel só foi testado depois de conhecida a anatomia. Ele não foi testado na porta da emergência. Então, ficaria a opção do clopidogrel, que é o mais usado, e o ticagrelor. Por que a opção do ticagrelor? Porque o ticagrelor, quando foi comparado com o clopidogrel, ele mostrou ser mais efetivo. Então, isso aqui é inibição da agregação plaquetária em 30 minutos, 41% por ticagrelor, 8% por clopidogrel. Em 2 horas, 88% contra 38%. Então, o ticagrelor ele é mais efetivo, assim como o prasugrel também, só que não foi testado na porta da emergência. Então, o ticagrelor ele é mais efetivo em antiagregar as plaquetas, e ele faz isso de forma mais rápida. O problema do clopidogrel é que ele demora mais. Ele é eficiente, mas demora mais a ter ação antiplaquetária. Então, voltando à nossa paciente. Ela, no dia seguinte, né, ela foi admitida na unidade coronária, 1h30 da manhã. Às 10h50, ela teve novo episódio de dor precordial, só se movimentando no leito, foi aumentado a nitroglicerina e foi repetido o eletro, que é esse aqui. Mantém o padrão de T negativo anteroseptal. Sem outras alterações, né? Aí vem uma pergunta: o que é que você faria? Faria inibidor da glicoproteína 2B3A, encaminharia para o CAT, realizaria angiotomo ou otimizaria com medicação
retardando mais a indicação do CAT. A gente já viu que esses pacientes que têm persistência de dor, eles têm um alto risco. Então, pacientes de alto risco devem ser encaminhados para o cateterismo. E essa publicação aqui de 2016 da Sociedade Europeia de Cardiologia, o que é que ele nos diz? Pacientes de muito alto risco, eles vão com uma estratégia invasiva muito precoce. O que significa isso? Em menos de 2 horas. Se a gente tomar por base que no infarto com supra-DST, eu devo ter um tempo porta-balão, quer dizer, da entrada do paciente até a abertura do vaso, de até 90 minutos, o que é que ele faz aqui? Você não tem supra-DST, então ele dá 30 minutos para você observar o paciente. Medica o paciente, tenta estabilizar o paciente, você tem 30 minutos para isso. Repete o eletro, a dor cedeu, o eletro continua sem supra-DST, você vai conduzir o doente com mais parcimônia. A dor persistiu, o doente tem alguma instabilidade hemodinâmica, ou chocou, ou tem instabilidade elétrica, fez arritmia ventricular importante, ou persiste com sintoma, tem algum grau de insuficiência mitral, ou faz disfunção ventricular, o CAT é de urgência. Se ele não tem nada disso, mas ele tem um score de risco alto, um Grace maior que 140, que nossa paciente não tinha, mas tem elevação de marcadores de necrose, mesmo que não tenha alteração dinâmica do ST, que ela não tinha, ela só tinha alteração de T, o CAT tem até 24 horas. Então, a nossa paciente estaria enquadrada aqui como um alto risco, e no alto risco, a indicação do CAT é nas primeiras 24 horas. No doente que tem um risco intermediário, você continua com a indicação de fazer o cateterismo, mas com mais tranquilidade, pode ser de 24 até 72 horas. E nos doentes de baixo risco, eles podem ir para a estratégia conservadora, eles podem ser estratificados não invasivamente, não precisa fazer o CAT. Tá certo? Por que isso? Porque os estudos mostraram que quando se comparou a estratégia invasiva contra a conservadora, o resultado foi igual nesse grupo de pacientes. Então, o cardiologista intervencionista foi chamado, botou o doente na sala. Isso é uma coronária direita em oblíquo anterior e oblíquo esquerda, que mostra a coronária direita tortuosa, mas com a lesão discreta aqui no segmento do terço médio, e mostra uma lesão suboclusiva de descendente anterior, que aqui está a lesão, né? Com uma lesão moderada do diagonal. Então, a lesão grave no terço proximal da DA, que é o primeiro septal, então o terço médio da DA, desculpe, certo? E aí, o que faria? Dr. Pedro entende muito bem que esse doente não estaria indicado revascularização cirúrgica, iria para um tratamento percutâneo. Por que não tratamento clínico? Porque é um doente agudo. E o doente agudo, a gente já tem a intenção de intervir. Porque a intervenção mostrou benefício diferente do doente crônico. Então, esse doente iria para tratamento percutâneo. É o que foi feito, foi colocado um stent farmacológico na artéria descendente anterior e com um resultado muito bom. A paciente recebeu o tirofiban, que é o inibidor da glicoproteína 2B3A, que a indicação é da sala de hemodinâmica quando existe uma carga trombótica muito grande. Mas ela evoluiu assintomática, teve alta no dia 5 de fevereiro, recebendo prevenção secundária, que é a aspirina, o inibidor do P2Y12, que é do caso foticrinolol, mas podia ter sido clopidogrel, metoprolol, ramipril e atorvastatina. Então, essas são medicações de prevenção secundária. O eletro dela de alta era esse aqui, um AT negativo em parede anteroseptal, que isso pode persistir por um tempo. E aí a pergunta, qual seria o tempo de duração da dupla antiagregação plaquetária? O padrão é 365 dias, 1 ano. Tanto porque ela colocou um stent farmacológico, como pela própria síndrome coronária aguda. Então, ela tem 2 indicações para usar dupla antiagregação por 1 ano. Voltou 60 dias depois da alta hospitalar, no ambulatório, a gente vê que a onda T já começa a normalizar, a doente assintomática, com nível de colesterol controlado, um LDL de 85, com HDL de 35, triglicéridos normal, uma glicemia, uma glicada de 5,5, a creatinina normal.
Então, se manteve a medicação e a doente evoluiu bem. Então, o que é que a gente tem de recomendação para esses pacientes com a síndrome coronária, Ana? Essa é uma revisão de 2017. Então, aqui a gente tem o que é que tinha, qual era a recomendação e o que é que mudou. Então, e aqui nós temos o grau de evidência, certo? O melhor grau de evidência é o grau de evidência 1. Então, o acesso radial para esses doentes coronarianos agudos passou de 2A para 1. Então, aumentou o nível de indicação. Então, doente agudo, melhor fazer o cateterismo pelo acesso radial. Por que isso? Porque o acesso radial sangra menos do que o acesso femoral. E sangramento impacta em mortalidade. O uso do estente farmacológico passou de 2A para 1. Teve o mesmo grau de evolução. Por quê? Aqui com a indicação mais frágil. O estente farmacológico não mudou a mortalidade, mas diminuiu a necessidade de novas intervenções futuras. A revascularização completa, você tratar todos os vasos contra tratar só a lesão culpada. Então, a revascularização completa era 3, subiu para 2A, às custas de alguns estudos, né? Que aqui não estão todos, que alguns estudos saíram depois dessa publicação, sugerindo que você deve tratar a lesão, todas as lesões, ou no mesmo procedimento, ou até a alta. Essa é a conduta, desde que as lesões sejam importantes. A aspiração de trombo, que era uma coisa com racional muito bom, já que a gente sabe que quando o doente estabiliza, a placa rompe e se forma um trombo. Então, aspirar o trombo seria um racional bom. Mas a aspiração de trombo era 2A, mas o último estudo mostrou que não tem vantagem nenhuma, a não ser em casos selecionados. Então, passou para nível de evidência 3. A bivalirudina, vou pular, que não tem no Brasil. A enoxaparina, de 2B, passou para 2A. Alta precoce também nos pacientes de muito baixo risco. Ela pode ser ventilada com alta precoce. Aqui, precoce é com 48 horas a 72 horas, é bem precoce mesmo. E um outro aspecto também que a gente vai chamar a atenção é o tempo, e aqui agora no infarto com supra-DST, é o tempo de realização do cateterismo e da trombólise mecânica, química. Então, até 3 horas, ninguém tem dúvida que os dois têm a mesma eficácia. Então, a indicação 1A, tanto para angioplastia primária como para trombolítico, desde que seja o fibrino específico. Entre 3 e 12 horas, continua 1A, angioplastia primária, e 1A também fibrinolítico, mas você já vê que não é tão verde o fibrinolítico, já começa a aparecer um amarelinho aqui. Por quê? Porque o trombolítico começa a perder força à medida que o tempo vai passando. Ele passa a ser menos eficaz, enquanto que a angioplastia primária mantém sua eficácia. Quando a gente vai depois de 12 horas, a indicação no paciente que tem persistência de sintoma, que tem algum grau de instabilidade hemodinâmica ou arritmia, continua sendo 1, só que com nível de evidência C. Não tem muitos estudos para essa condição. Já o trombolítico estaria contraindicado. E a angioplastia primária nos pacientes assintomáticos estão bem, depois das 12 horas iniciais, estão assintomáticos, sem instabilidade, passa a ser 2A com nível de evidência B. E, a partir das 48 horas, se o doente tem instabilidade, continua tendo indicação, mas se ele está estável, é contraindicado. É classe 3 com nível de evidência A. Um outro aspecto que a gente gostaria de chamar a atenção para finalizar é que, recentemente, há cerca de 4 anos atrás, foi publicado o estudo STREAM que lançou a ideia da estratégia fármaco-invasiva. O que é isso? Pela dificuldade que a gente sabe dos doentes terem acesso para a angioplastia primária, você fazer trombolítico no pronto-socorro da periferia, onde o doente foi atendido inicialmente, no interior, seja lá onde for, reperfunde o paciente e manda o doente com tranquilidade para um hospital terciário para complementar o tratamento com cateterismo e angioplastia. Isso chama-se a estratégia fármaco-invasiva, que é o que está aqui.
Então, angiografia, cateterismo após fibrinólise, e aí você teria de 2 horas a 24 horas para fazer o procedimento. Não seria aquela angioplastia nas carreiras, que a gente tem dificuldade de quando você tem dificuldade de transferir o paciente. Então, resumindo para terminar, ao longo do tempo a gente foi acrescentando opções, né? Na década de 90 a gente só tinha aspirina e heparina, depois chegou a heparina de baixo peso molecular, ganhou o mercado. O inibidor da glicoproteína 2B3A veio antes do clopidogrel. Quando chegou o clopidogrel, começou a diminuir o uso do 2B3A. A ideia de usar a estatina de fase aguda e fondaparinux, que é um outro anticoagulante, também veio mais recentemente. A bivalirudina, que não tem no Brasil, o ticagrelol, o prasugrel, a punção radial e o estente farmacológico. E, por outro lado, o tratamento percutâneo veio crescendo em paralelo com a angioplastia primária, manuseio mais precoce e mais invasivo, e com isso hoje a gente tem a oportunidade de, com a estratégia integrada, clínica e percutânea, oferecer o que a gente pode fazer de melhor para os nossos pacientes agudos. Obrigado. Oi. Professor, muito obrigada pela palestra. Agora a gente passa a fala para o ligante Pedro. Olá, boa noite. Conseguem me ver? Sim. Estou lhe vendo. Sim, Pedro. Opa, então vamos agora para a apresentação do Dr. Marçal Paiva Júnior. Ele é médico intensivista dos hospitais Esperança Olinda, Esperança Recife e Agamenon Magalhães. Ele é professor do curso de medicina da Uninasal e presidente da SOTIP 2020 e 2021. Então, doutor Marçal, a fala é do senhor. Muito obrigado, Pedro. Obrigado também ao doutor Pedro Salerno e parabéns à Liga. Assim, estou muito feliz e muito impressionado, assim, bem impressionado da organização de vocês, da qualidade da Liga, do carinho que vocês estão fazendo esse simpósio. Então, assim, realmente vocês estão fazendo um trabalho diferenciado e isso vai fazer diferença na formação de vocês. Podem ter certeza disso. Deixa eu começar aqui a compartilhar. Vocês conseguem ver? Conseguimos sim, doutor Marçal. Conseguem estar em tela cheia? Agora, na verdade, agora está na tela toda verde. Verde? Foi, aqui está aparecendo tudo verde, na verdade. Não apareceu agora. Está em tela cheia, né? Estão conseguindo agora? Bom, aqui não está aparecendo, mas não sei se no pessoal deve ser talvez erro do meu computador, não sei, mas aqui não está aparecendo. Aqui também não. É como Não, se fosse não deixa, uma faixa verde. Aí Agora. tirou uma tela verde, isso. Agora foi. Agora foi. mas não está no modo de apresentação de slide, não, né? Não. Não, ainda não. Clica aí agora. Pronto, Perfeito. agora foi. Agora foi? Joia. Gente, então, a mim coube um desafio, né, de tentar resumir em 20 minutos aí um overview sobre embolia pulmonar. Essa aula, geralmente, eu dou no 5º período da NASAL, de onde eu ministro a disciplina de pneumo, e junto com reumato, e assim, é uma aula de 1h30, 2 horas. Então, eu tentei condensar ao máximo para também não ficar tão cansativo para vocês. E a gente vai dar realmente os pontos principais, o que é mais interessante para vocês, enquanto estudantes de medicina, prestarem atenção na embolia pulmonar, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, antes de falar propriamente da doença, embolia pulmonar, ou tromboembolismo pulmonar, ou simplesmente TEP, tá certo? Eu vou falar muito TEP, porque é um jargão, um linguajar mais comum no meio
principalmente no meio da medicina intensiva, da terapia intensiva, de onde eu venho. E aí, quando eu falar TEP, vocês já sabem que é embolia pulmonar, tá? Então, TEP é nada mais do que uma oclusão aguda, uma oclusão brusca, total ou parcial da artéria pulmonar ou de um dos seus ramos por um coágulo, por um trombo de sangue, tá? Por que é que eu fiz essa diferenciação? Porque existem outras possibilidades de embolia também. A gente pode ter dentro do leito arterial, por exemplo, uma embolia gasosa, pode ter, por exemplo, uma embolia de líquido amniótico, uma embolia gordurosa. Então, não é desses outros tipos de embolia que a gente vai falar. A gente vai falar da embolia por um trombo, por um coágulo de sangue, tá certo? E de onde vem esse trombo? Vem dos membros inferiores, geralmente, tá? As veias profundas dos membros inferiores e da pelve, aquelas que trazem o sangue de volta para o coração, essas daí que são geralmente as mais calibrosas e essas que estão mais sujeitas à formação de trombos, e a gente vai ver por quê. Esse trombo também pode se originar do coração, por alguma questão funcional do coração. Anatomicamente, ele acaba sendo prejudicado por uma disfunção secundária ao infarto, uma sequela de um infarto, por exemplo, e aí pode favorecer a predisposição de trombo. O dos membros superiores também podem surgir, mas como são veias menos calibrosas, essa repercussão é menor, então não é uma coisa tão importante. E os membros inferiores também têm menos a situação de estase do que nos membros inferiores, que é uma das condições para que surja o TEP, a embolia, tá? É importante chamar a atenção que a apresentação clínica é muito variada. Ela pode ir desde uma simples sensação de ansiedade, um mal-estar, uma agoniazinha que pode levar o paciente para a emergência, até um colapso cardiocirculatório, uma síndrome de choque, tá? Que pode ser uma das causas de parada cardiorrespiratória também. Tá? Então, essa figura embaixo, ela ilustra direitinho o que a gente está conversando. Lá nos membros inferiores se forma um trombo, se forma um coágulo de sangue, que pode migrar através dessas veias, subindo na circulação sanguínea, chegando no lado direito do coração, que é o lado que recebe esse sangue vindo do organismo, tá? E passando pela circulação do lado direito, átrio direito, ventrículo direito, ele vai ser o sangue levado e junto com ele o trombo para a circulação pulmonar. E aí, nesta circulação pulmonar, na artéria principal ou em um dos ramos das artérias pulmonares, esse trombo pode impactar, porque ele é maior do que aquela artéria que está se bifurcando e se ramificando ali, e aí ele vai levar justamente a síndrome da embolia pulmonar. É importante a gente ter a nomenclatura também. Vocês vão ouvir falar muito em TVP, trombose venosa profunda, tá? É a condição inicial, é a condição aguda que vai fazer surgir aquele trombo nos membros inferiores, para que daí ele percorra a corrente sanguínea e possa causar a complicação principal da TVP, que é a TEP, que é a embolia pulmonar. É uma complicação potencialmente fatal. Ela é a principal causa de morte prevenível em nível hospitalar, tá? Por que no hospital? Porque é onde o paciente vai estar acamado, que é um dos fatores de risco principais, e onde ele tem outras doenças, outras comorbidades que podem favorecer na fisiopatologia a formação do TEP. O diagnóstico clínico não é fácil, tá? Como eu falei, a apresentação é muito variada, mas exige um alto grau de suspeição. Quando a gente falar na parte mais na frente do diagnóstico, vocês vão entender por que isso. É preciso que se faça confirmação com exames complementares para ver se realmente aquele quadro é sim secundário à embolia pulmonar. Agora, uma vez que a gente pensa nessa possibilidade, existe também esse jargão, essa máxima aí na medicina: pensou em TEP e tratou. Enquanto você vai atrás do diagnóstico de certeza, dos exames confirmatórios, é uma condição muito grave que pode levar o paciente a um óbito dentro de um hospital, e a gente precisa, dessa forma, agir rápido, tá? Contudo, o tratamento tem seus riscos. Então, não é uma coisa simplesmente vou tratar. Eu preciso ter um mínimo grau de suspeição e um plano aí que eu vou seguir para confirmar esse diagnóstico, porque eu também não posso ter uma anticoagulação, que é o tratamento da embolia pulmonar, se a gente não tiver essa certeza. A profilaxia é uma parte eficiente do tratamento. Na verdade, antes do tratamento, a gente está evitando que aconteça o evento, e a profilaxia medicamentosa é uma
hoje em dia é algo disponível e bem eficaz. E para isso a gente precisa identificar quem são os pacientes de risco, quais são as patologias que estão mais por trás das doenças de base nesse cenário aí do diagnóstico. É preciso identificar e estratificar esses riscos, tá? De acordo com a extensão, a gente classifica a embolia pulmonar, o TEP, em um TEP maciço e um TEP submaciço. O nome é meio intuitivo de vocês entenderem. Quando a gente tem um acometimento muito importante, que é muito importante, mais de 50% da perfusão pulmonar, ou duas ou mais artérias lobares, que são artérias importantes, calibrosas da circulação pulmonar, a gente chama isso de um TEP maciço. E o submaciço é o que é menos de 50% ou apenas uma artéria segmentar que está envolvida, tá? Disso vocês conseguem compreender que a extensão do acometimento vai levar ao grau de apresentação clínica diferente. É muito mais simples da gente compreender que um TEP maciço, aquele que acomete uma artéria lá nos seus ramos principais, ela vai levar uma repercussão clínica muito maior. Os TEPs menores, segmentares, ou até os subsegmentares, que são aqueles nos ramos menores, às vezes perto da pleura, esses é que podem dar uma dorzinha pleurítica, uma sensação de ansiedade ou de desconforto, mas que não tem uma sintomatologia tão exuberante. De acordo com a repercussão clínica, a gente pode classificar o TEP também de outra forma, de acordo com o risco de morrer. Um risco alto, um risco intermediário ou um baixo risco de morte. O risco alto é correlacionado àquele de maior extensão, aquele TEP maciço, porque ele tem um grande potencial de causar um colapso cardiocirculatório e, consequentemente, uma parada cardíaca. O risco intermediário, naquelas situações submaciças, que você tem uma artéria menor envolvida, você pode ter uma sobrecarga de ventrículo direito, você pode levar a um evento de repercussão ecocardiográfica, até mesmo de repercussão na função do VD, mas ainda sem causar o choque, sem causar a disfunção cardiocirculatória que vai levar o paciente a um risco iminente de parada. E o de baixo risco de morte é aquele TEP menor, focal, subpleural, em que não tem um comprometimento importante em termos na extensão da circulação pulmonar. Essas figurinhas, embora estejam um pouco embaçadas, dá para a gente compreender um pouquinho de uma maneira bem esquemática, essa questão da extensão, e daí a gente vai ver também o risco. Então, assim, quando esse trombo ele é um trombo muito grande, que migrou de uma veia profunda, calibrosa, então esse trombo, a tendência dele é passar pelos maiores vasos, passar por dentro das câmaras cardíacas direitas, mas quando a artéria pulmonar, que sai do lado direito, do ventrículo direito do coração, ela bifurca, então se é um trombo muito grande, ele vai impactar logo nas primeiras ramificações aí dessa artéria, porque o tamanho, o calibre dele é muito grande. Então, consequentemente, a área que ele vai deixar de perfundir, porque aquela artéria na circulação pulmonar iria levar o sangue para determinada região do pulmão, onde aconteceria a troca gasosa, essa área toda vai estar comprometida. Então, quanto mais proximal, quanto mais próxima da saída dessas artérias pulmonares, maior a repercussão que essa embolia vai trazer, maior a extensão e maior o risco de colapso cardiocirculatório. Por outro lado, se a gente tem um trombo menor, um trombo que consegue passar pelos ramos principais, mas ele só impacta, só vai obstruir aquela parte da circulação mais distal, mais pertinho lá da pleura, como mostra nessa figurinha do lado esquerdo, então a gente vai ter um TEP subsegmentar e a apresentação clínica dele vai ser diferente, tá? Tudo tranquilo até agora? Tudo certo, professor. Vamos nessa. Tudo certo. Então, a fisiopatologia, tá? Essa é uma parte bem importante. Eu acho que o estudante de medicina, na graduação, que é onde vocês estão, eu acho que ele precisa focar muito em fisiopatologia. É a hora que vocês talvez tenham de mais entender, quando forem estudar a doença, o mecanismo de doença, da fisiopatologia da doença, vai explicar para vocês quais são os exames que vão estar alterados, por isso que vocês vão pedir tais e quais exames. Quais são as drogas que eu vou usar no tratamento? Porque você entendendo a fisiopatologia, entende o restante aí do segmento. Então, nessa fase do curso, eu acho que vocês precisam focar em qualquer doença que forem estudar no entendimento mais profundo, mais aprofundado da fisiopatologia. E isso, em relação à embolia pulmonar,
esse senhor aí, o Dr. Vichel, certo? No século XIX, ele já deu para a gente uma teoria que até hoje é aceita e explica realmente a questão da embolia pulmonar. Ele diz que para que aconteça um fenômeno trombótico, tromboembólico, precisam haver três componentes aí. Um nome é a tríade, tem um triângulozinho, e aí a gente vai entender quais são esses três componentes. Primeiro, é preciso que aconteça estase, certo? A estase é a lentificação, digamos assim, naquele fluxo sanguíneo naquela determinada região. Como a gente está dizendo que tudo começa nos membros inferiores, ou na maioria das vezes, essa estase dos membros inferiores vai ter a ver com a imobilidade. Porque se vocês lembrarem de anatomia, e eu acho que vocês lembram que faz pouco tempo que vocês viram a disciplina, nos membros inferiores, para que o retorno venoso aconteça, não existem nas veias que trazem o sangue de volta para o coração, elas não têm uma camada muscular, né? Vocês lembram isso de histologia também, tá? Elas têm umas válvulas que vão impedir que reflua, que esse sangue volte contra fluxo, porque imagina que o sangue está subindo uma coluna, tá certo? Contra a gravidade. Ele está vindo de baixo para cima, dos pés para o coração, tá? E aí, para isso, para que esse sangue suba adequadamente, é importantíssimo o papel da musculatura extrínseca, principalmente das panturrilhas, tá certo? Então, quando a gente anda, toda vez que a gente faz o movimento de andar, a gente está inconscientemente movimentando essa musculatura dos membros inferiores e fazendo com que a panturrilha dê aquele push, aquele empurrão de sangue para cima. E outra área importantíssima também é nos pés. Se vocês lembram também de anatomia venosa, vocês lembram que a esponja que existe nos pés, naqueles capilares, naquelas vênulas menorzinhas, aquele sangue todo que estaria represado ali nos membros inferiores, quando a gente pisa, faz o movimento de pisar, aquilo é empurrado para cima como uma esponja, empurrando aquele líquido, tá? E aí todo esse conjunto de movimento, de mobilização, vai fazer com que o sangue volte mais fácil para o coração. E é por isso que quando a gente perde essa situação, numa situação de imobilidade, por exemplo, o doente que está acamado, o doente que está na UTI, que é onde eu trabalho, o doente que está submetido a um procedimento de cirurgia, está sedado, vai passar muito tempo, ele perde todo esse tônus muscular e ele vai, dessa forma, ter uma tendência a formar estase. Lógico que se ele tiver varizes de membros inferiores, isso vai ser potencializado. Se ele tiver outras condições que o levem a ficar acamado, cada situação vai se somando, mas esse componente da estase é um componente importante aí na tríade do Vichel para formar o tromboembolismo. O outro componente importante é a lesão endotelial, tá certo? Toda vez que a gente tem uma lesão, seja uma lesão real, por exemplo, você leva um corte no pé, tá? O paciente leva um corte, ou leva uma incisão de um bisturi num procedimento cirúrgico, ou um trauma, isso vai gerar uma lesão endotelial e rompendo aquele endotélio, imediatamente é disparada a cascata de coagulação, tá certo? Porque o objetivo, e para isso o nosso organismo é muito sábio, senão a gente ia morrer sanguinado. Se a gente não tivesse algo que estancasse aquele sangramento numa hora que eu rompo um vaso, a gente ia perder todo o sangue por ali. Então, imediatamente é gerado o processo de coagulação, a hemostasia primária, depois a hemostasia secundária, enfim, não vou entrar nesse âmbito, que seria outra aula, mas todo um objetivo de causar, estancar aquela lesão, aquele sangramento. E isso quando acontece numa situação inflamatória, não necessariamente numa situação de um corte anatômico, mas numa situação de uma inflamação, como acontece em injúrias de sepse, de doença cardiovascular, por exemplo. Então, nessa situação, a gente também tem a tendência à formação desse trombo, certo? A cascata de coagulação e da inflamação, elas são muito intrincadas, elas andam muito juntas, não dadas. Então, se eu estou inflamado ou se eu tive um trauma real, eu vou ter uma possível ativação da cascata de coagulação e essa lesão endotelial tendendo a formar trombo vai ser outro componente na tríade de Vichel. E o terceiro e último componente é qualquer situação que o organismo tenha de tendência à formação de trombo, qualquer doença que o leve a ter uma tendência à trombose. Por exemplo, as trombofilias, que são doenças hereditárias ou adquiridas, as neoplasias, vários e vários tipos de câncer, eles liberam substâncias na circulação que são pró-coagulantes, que tendem à formação de coágulo. O próprio estado da gravidez e puerpério,
A TRH é terapia de reposição hormonal, que era uma terapia que se usou muito na década de 90, nas mulheres que estavam na menopausa, o uso de estrógeno, enfim, são várias situações que vão fazer com que esse sangue tenha uma tendência a coagular. Então, juntando esses 3 pontos aí dessa tríade, você tem estase, lesão endotelial e hipercoagulabilidade, você tem uma tendência à formação de trombos. E formou trombo, seja onde for, no membro inferior, no coração, no membro superior, mas enfim, dependendo do tamanho e dependendo da predisposição que esse organismo tenha, isso pode sim vir a migrar para corrente sanguínea no pulmão e causar uma embolia pulmonar. Eu listei aqui bem rapidamente os principais fatores de risco relacionados à formação de trombo, as doenças ou situações clínicas que podem levar. Nesse primeiro quadro estão os riscos maiores, certo? Um risco relativo até 20 vezes maior de causar eventos trombóticos. Por exemplo, cirurgias de grande porte, cirurgias ortopédicas, que são aquelas que vão ter, além do corte, elas vão manter os membros inferiores imobilizados, joelho, quadril, são tiro e queda para ser de risco alto, para trombose, consequentemente para TEP. Politrauma, parto, puerpério, fratura, AVC, neoplasias várias, quimioterapia, hospitalização, todas as trombofilias, enfim, são várias condições que aumentam muito o risco. Outras condições que também aumentam o risco, que podem ir se somando nesse segundo quadro aqui, é um risco relativo menor, 2 a 4 vezes maior de acontecer o evento, mas quando você vai somando essas situações no mesmo paciente, esse risco vai sendo potencializado. E aí entram insuficiência cardíaca, idade, outras doenças cardíacas, uso de anticoncepcional, a presença de catéteres venosos, DPOC exacerbada, viagem prolongada, tá? Existe até a síndrome da classe econômica, que é aquela síndrome de quem viaja numa viagem de avião por muito tempo e a pessoa não tem o hábito de se levantar durante o voo numa viagem prolongada. Por que classe econômica? Porque as cadeiras são menorzinhas, você fica mais encolhido, não tem nem como fazer exercício nem esticar o pé. É uma dos riscos que a gente pode ter. Se uma pessoa dessa, um passageiro desse, está numa viagem prolongada de, sei lá, 12, 18 horas de voo, numa classe econômica, onde ele não tem muito tempo e nem possibilidade de se esticar e nem se mobilizar. Então, já entra em mobilidade. Se ele está tratando um câncer, ele é um paciente oncológico, ou fez uma cirurgia, então eu estou somando alguns fatores de risco que, no final das contas, predispõem a que esse evento tromboembólico aconteça. Tá? Então, essa era uma parte importante da aula da fisiopatologia e dos fatores de risco. E agora a gente vai na parte do quadro clínico. Como eu já falei lá no comecinho, pode ser uma apresentação muito frustra, assintomática, pode ser um achado, inclusive. Em várias situações, eu trouxe essa figura aí, porque às vezes você acha como achado de necrópsia num paciente que morre, em uma morte súbita. Você não soube a causa daquele evento. Quando você faz uma necrópsia, você pode achar uma trombose, um TEP maciço como causa. E esse paciente não tinha nenhum sintoma, o sintoma que ele teve já foi a parada cardiocirculatória, tá certo? Uma morte súbita. Mas podem ter outros sintomas menos específicos, como dispneia, taquipneia, taquicardia, dor torácica tipo pleurítica, sensação de ansiedade, síncope, hemoptise, tá? E o próprio colapso cardiocirculatório, a situação de choque, tá? Como o quadro clínico não é muito específico, é preciso que a gente tenha uma suspeição. E aí, para suspeitar, eu vou ter que ter 2 condições bem fundamentais. Primeiro, lembrar da possibilidade de TEP naquele quadro clínico. Como é que eu lembro da possibilidade? Quando eu volto naqueles quadrinhos que eu mostrei anterior, que são os fatores de risco maiores e os fatores de risco menores. Então, pela história clínica, pelo uso de medicações que esse paciente vem tendo, eu vou somando essas informações de uma anamnese e aí eu vou, dessa forma, botando na minha cabeça, eita, será que esse paciente não pode ter um TEP? Por que é que eu pensei nessa possibilidade? Porque ele fez uma clínica de dispneia, ele fez uma clínica de taquicardia, ele fez uma síncope, um mal-estar inespecífico. Então, eu juntei uma apresentação clínica inespecífica com uma possibilidade clínica de causas de fatores de risco e aí eu vou partir para uma suspeição clínica, tá? Nesta hora, a gente vai classificar o doente em graus de probabilidade, porque a minha suspeita clínica, ela pode ser uma forte suspeita clínica, ou pode ser uma suspeita clínica que talvez seja, mas pode ser lá se isso não é uma pneumonia, sei lá se isso não é um COVID num paciente, já que está na moda, um paciente com dispneia.
e a gente falar da COVID, tá? Então, assim, nos graus de probabilidade, a gente tem alta, baixa ou intermediária probabilidade. Alta probabilidade é quando o fator de risco é muito evidente, é muito forte, é uma neoplasia, é uma cirurgia, é um puerpério, é uma situação muito que faz a gente lembrar da possibilidade, e os sintomas são muito agudos e não tem outra explicação. Ou seja, eu não estou explicando aquela dispneia, aquele quadro respiratório agudo, por uma pneumonia, ou por uma DPOC, por exemplo, ou por uma crise de asma, tá certo? Essa é uma alta suspeição clínica. A baixa suspeição clínica é quando se a gente for para números, a gente tem menos de 10% de prevalência de TEP nessas situações, mas vale você pensar e lembrar dessa possibilidade. Mas nessa hora, a gente não identificou um fator de risco muito evidente, não está muito clara na história clínica. Pode ser até que tenha, mas a gente, até o momento, não conseguiu identificar. E os sintomas podem ser explicados por outro diagnóstico. Ou seja, aquela dispneia que levou o paciente para a emergência pode ser simplesmente por uma crise de broncoespasmo no paciente asmático. Eu não tenho nenhum outro fator de risco para pensar em cirurgia, em neoplasia, em uso em trombofilia ou em outro fator de risco maior. Tá certo? Então, nesse caso, a probabilidade é baixa. Aquela dispneia pode ser TEP? Pode. Agora, menos de 10% vai ser, se a gente fosse colocar em números, tá certo? Então, outro diagnóstico é uma possibilidade mais importante e os fatores de risco não estão tão presentes assim naquele quadro. E a probabilidade intermediária é quando eu tenho uma combinação entre esses dois extremos, tá? Isso não é fácil de fazer, tá? Eu estou usando exemplos bem fáceis para vocês aqui nesse caso, mas no dia a dia, na prática clínica, nem sempre a gente tem isso muito claro, não. Esse paciente pode ser um idoso que tem insuficiência cardíaca, ele pode estar fazendo um evento coronariano também, como o Dr. Sérgio brilhantemente falou na aula dele há pouco tempo, ou pode ser um paciente que tenha uma doença pulmonar de base e ainda não saiba, enfim, tá? Mas para ajudar um pouquinho nesse momento, na classificação do grau de probabilidade, existem alguns scores, e entre eles eu trouxe para você o score de Wells, que é bem conhecido em relação à embolia pulmonar, tá? Ele vai colocando pontos de acordo com a tabela, não decorem tabela, tá certo, gente? A tabela não foi feita para decorar, a gente pode consultar, e principalmente hoje em dia que a gente tem tudo à mão, né, num aparelhozinho chamado smartphone celular, a gente pode e deve consultar. Então, mas para vocês entenderem o que é que tem na tabela, ele vai dando pontos e a gente vai somando. Taquicardia ganha 1,5 ponto. Se o paciente tem um sinal objetivo de TVP, tem edema de membros inferiores e faz um quadro respiratório e faz uma taquicardia, pô, esse cara tem uma chance muito grande, uma probabilidade muito alta de ser. Então, eu vou somando todas essas pontuações aí. E quando eu tenho acima de 6 pontos, eu tenho alta probabilidade. Abaixo de 2 pontos, eu tenho uma baixa probabilidade. E entre 2 e 6, eu tenho uma probabilidade intermediária. Então, esse score ajuda, porque é uma coisa objetiva, e medicina às vezes precisa de uma objetividade. Se a gente ficar muito no achismo, eu acho que é, eu acho que não é, a gente pode deixar passar alguma coisa. E na prática, a gente pode usar o score de Wells como um auxílio, sim. Por que é importante essa parte? Porque a partir de uma suspeição clínica, a partir de uma classificação da probabilidade, eu vou atrás do diagnóstico. Eu vou atrás de exames que são divididos em 2 blocos. Eu tenho os exames que vão me dar apoio diagnóstico, são aqueles que podem afastar ou sensibilizar o diagnóstico, aqueles que, se tiverem positivos, vão ser mais possíveis de ser, e se forem negativos, vão afastar. E o outro bloco de exames são os exames confirmatórios de diagnóstico. Vou falar rapidamente dos exames de apoio ao diagnóstico antes, tá? Depois eu falo dos confirmatórios. Exames de apoio ao diagnóstico, radiografia de tórax. Não tem ninguém que chegue com a queixa respiratória numa emergência que não precise fazer uma radiografia de tórax, tá certo? Então, você vai auscultar, você vai fazer o seu exame físico, certo? Perfeito. Colher uma história, uma anamnese bem feita também, mas é preciso fotografar esse tórax. E a radiografia é o que você tem de mais fácil, é o que você tem disponível em qualquer UPA ou em qualquer lugar que vocês forem trabalhar, tá? Nem todo canto tem uma tomografia. Mas a radiografia, ela não é um bom exame para te dizer se esse paciente tem TEP, tá certo? Ele é muito bom para te mostrar outros diagnósticos. Por exemplo, se a pessoa chega com uma dispneia, tem uma tossezinha e faz uma radiografia que me mostra uma consolidação, eu vou pensar que essa pessoa está fazendo uma pneumonia, concordam? Então, a radiografia na TEP, ela não tem muita alteração. Quando é que eu penso em TEP? Quando a radiografia vem normal.
Se eu tenho um paciente que tem sintomas respiratórios importantes, que está com a saturação limítrofe, está oxigenando mal, e a radiografia de tórax dele não tem um infiltrado, os campos pulmonares dele estão ok, opa, pensa que pode ter alguma coisa dentro do vaso, porque se não é em parênquima, para melar, para sujar o pulmão no raio-x, a gente tem que pensar que dentro do vaso pode estar o problema. Existem alguns sinais que podem nos mostrar em pacientes com TEP, mas isso está em livro de semiologia, tá certo? Mas assim, quando você não encontra esses sinais, isso não afasta o diagnóstico de TEP. Mas os sinais mais clássicos são oligoemia focal ou regional. Oligo é pouco, hemos é sangue, pouco sangue naquela determinada região. Você vai ver região do pulmão com a trama vascular, que é onde está passando o sangue ali dentro, menos evidente. Então, é o sinal de Westmark. A gente chama essa oligoemia focal. Em outra situação, aumento das artérias pulmonares. A gente pode ver na radiografia, na silhueta cardíaca de mediastino, a gente pode conseguir ver uma tendência, se principalmente é um TEP de maior monta, é um TEP que causa uma pressão aumentada na artéria pulmonar, a gente pode ter essa repercussão anatômica visível até numa radiografia de tórax. E opacidade periférica, ou corcova de Hampton, ou triângulo de Hampton, é quando a gente tem, como essa figurinha está mostrando aqui, tá certo? Nesse lado esquerdo, nessa base esquerda do coração, essa partezinha mais branca perto da pleura, tá certo? Isso daí é que é justamente naquela região onde não chegou sangue, porque a partir dali o trombo obstruiu e o sangue não passa para... Forma como se fosse um triângulo, que seria a área irrigada por aquela artéria ou seus ramos, e essa área vai infartar. Infartar, deixar de chegar sangue, a área vai morrer, tá certo? E isso vai aparecer como mais branco na radiografia de tórax. Mas, mais uma vez, eu falo para vocês, o fato de não encontrar esses sinais clássicos na radiografia, principalmente numa emergência, não afastam o diagnóstico. Pelo contrário, a radiografia ela é muito boa quando ela mostra para a gente um pneumotórax, quando ela mostra um derrame pleural, quando ela mostra uma pneumonia ou uma caverna, que aí você tem outra explicação para aquele quadro respiratório. Mas se ela vier normal, fica o alerta pensando em TEP. Tá? Outro exame de apoio é o eletrocardiograma, tá certo? É muito comum o paciente com TEP ter taquicardia. É um dos sinais mais frequentes no exame físico, é a taquicardia. E é o que vai aparecer no eletrocardiograma de forma mais usual. Então, é incomum um paciente com TEP, principalmente aquele TEP que está tendo alguma repercussão cardiovascular, ele ter eletro normal. Geralmente ele não tem, tá? A taquicardia é o sinal mais frequente. Mas, em 30% às vezes, até 30% das vezes, pode aparecer o sinal clássico, que é aquele que costuma até cair em prova, tá certo? É o padrão S1Q3, T3. Isso cai em prova de residência, isso cai em prova. Olha, é uma questão boa para a liga, doutor Pedro, para botar no processo seletivo. O padrão S1Q3, T3, tá certo? É um padrão que mostra no eletrocardiograma sinais de sobrecarga do ventrículo direito, tá certo? É uma onda S presente na derivação 1, certo? Na derivação D1. Na derivação D, a gente vai olhar para a derivação D1 e para a derivação D3. Na D1 a gente vai ver uma onda S, que é essa ondazinha para baixo que está mostrando na seta da figura. E na derivação 3 a gente vai ver uma onda Q, que a gente não veria normalmente, e a onda T invertida também pode estar presente. Quando a gente tem isso tudo no mesmo eletro, no mesmo paciente, que tem uma clínica muito sugestiva, a probabilidade, não é um exame confirmatório, tá? Mas é um exame que apoia, que reforça a sua probabilidade de diagnóstico no TEP. E outra função do eletrocardiograma é que, através dele, a gente pode afastar ou não, ou trazer para o rol das hipóteses outras possibilidades diagnósticas, como síndrome coronariana aguda ou pericardite, tá? Ecocardiograma é outro exame que pode nos ajudar, sim, até mesmo na emergência. Várias emergências a gente tem disponíveis na unidade de terapia intensiva também, um eco para fazer beira-leito. E ele também não é um exame confirmatório, ele não consegue identificar muitas vezes o trombo, mas ele consegue identificar se tem alguma sobrecarga no ventrículo direito. Se é um TEP que está levando a uma sobrecarga de VD a ponto de aparecer no ecocardiograma, então é um TEP de uma monta, de uma importância, de uma magnitude maior, tá certo? Isso vai nos ajudar, inclusive, na terapêutica, porque se eu tenho um TEP com instabilidade hemodinâmica, com alteração eletrocardiográfica, com alteração de ecocardiograma mostrando disfunção de VD, é um paciente que você vai pensar na necessidade mais objetiva de uma trombólise, tá certo? De uma atitude terapêutica mais invasiva, a gente já vai falar já dela, tá?
E, além do que, o eco pode mostrar outros tipos de choque, diagnóstico diferencial de outros tipos de choque, um derrame pericárdico, um tamponamento cardíaco, ou um eco que está um coração batendo seco, um choque hipovolêmico, tá? Dedímero. Dedímero é um exame que está bem na moda agora, porque é uma das alterações presentes no paciente de COVID. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Mas o dedímero é uma prova inflamatória. Por isso que ele está presente na COVID também, porque a COVID, na fisiopatologia dela, ela toca naquela questão da inflamação e na trombose da microcirculação. Então, onde tem trombo, tem dedímero, tá certo? Como a gente está falando de uma doença tromboembólica, que é o TEP, a gente vai falar de dedímero alterado. O problema é que o dedímero, ele não é específico, tá certo? Um monte de situações clínicas, como, por exemplo, pós-operatório, puerpério, neoplasias, insuficiência renal, sepse, o paciente de UTI, geralmente esse doente inflamado, ele tem o dedímero elevado, alterado. Então, ele não vai me ajudar para dar o diagnóstico de TEP. Agora, ele pode me ajudar a afastar esse diagnóstico. Quando eu tenho um paciente com uma clínica respiratória dessa, mais aguda, com um dedímero normal, completamente normal, opa, provavelmente não é. Não dá para afirmar também de certeza, mas a probabilidade de não ser TEP nessa situação, quando o dedímero é muito baixo, um dedímero negativo, a gente pensa em excluir o diagnóstico naqueles pacientes com baixa probabilidade de diagnóstico, tá? Agora vamos para os exames de confirmação, tá certo, gente? Para confirmar se o doente tem TEP, eu preciso, primeiro, olhar dentro de vaso. Eu preciso ver. Não é uma doença que acontece um trombo dentro do vaso na circulação pulmonar e daí vem toda a repercussão. Então, eu preciso ver o trombo. Eu só vou confirmar se esse doente tem ou não tem TEP se eu olhar e enxergar esse trombo ali. Tem maneiras mais diretas e outras menos. Vou falar de uma menos direta, que já foi muito usada no passado. Hoje em dia não é tanto, porque os outros métodos cresceram. Mas, por exemplo, a cintilografia, ventilação-perfusão. Cintilografia é um exame que a gente faz em duas fases. A gente faz a fase ventilatória, quando a gente vai inalar um radiomarcador, tá certo? E esse radiomarcador vai se distribuir pelo pulmão onde conseguir chegar ar no pulmão. Então, a parte ventilatória, a fase ventilatória da cintilografia, onde tiver aerado, onde tiver chegando ar, esse ar vai ter as partículas que vão aparecer lá naquele exame. Beleza. A outra fase é a fase da perfusão. É quando a gente vai injetar também um radiomarcador na corrente sanguínea e onde tiver perfusão do pulmão, todas as áreas que estiverem perfundidas vão aparecer, na hora que eu fizer a fotografia do pulmão, esse radiomarcador. Então, o que é que tem que haver num paciente normal? Tem que haver tem que casar a perfusão com a ventilação. Então, as áreas perfundidas são as áreas que vão estar ventiladas e vice-versa. Quando eu tenho uma dissociação, eu tenho uma área que ventila bem, mas que ele não perfunde adequadamente, por que ele não está perfundindo? Se não está perfundindo, não está chegando sangue. Se não está chegando sangue, será que não é um trombo que tem ali dentro? Então, a cintilografia num paciente que tem uma cintilografia com a parte da perfusão comprometida, discrepante com a ventilação, nessas horas a gente pode pensar sim na possibilidade real de TEP. Agora, o problema da cintilografia é que muitas vezes o resultado dá indeterminado. Ele não consegue fechar nesse exame, pela sensibilidade em si do exame, como um paciente que tem aquela falha, que não está chegando sangue ali. É por isso que cresceram outros exames. E aí, entre eles, um exame que tem muito valor hoje em dia é a angiotomografia, ou a tomografia computadorizada de tórax com a parte venosa, com a parte vascular, que a gente faz o contraste, tá? Então, chama Angio-TC. Ela é muito boa para diagnóstico. Os softwares, hoje em dia, de imagem, eles conseguem ter cortes e conseguem ter uma sensibilidade tão boa que muitas vezes você não precisa mais fazer a arteriografia, que é o exame ainda padrão ouro. A gente vai falar dela já já. Mas, assim, a tomo ela é bem disponível. Ela é um exame não invasivo. A gente tem algumas desvantagens de fazer, por exemplo, o contraste, tá certo? Tem gente que tem alergia a contraste. A carga de contraste, o volume que a gente vai fazer, pode ser que esse paciente não tolere, tá? Mas, assim, se for um paciente que tolere contraste e a gente tem disponível fazer, ele é muito bom, porque além de ver a parte dos vasos, ele dá... É o povo que é só conversando besteira. Aí eu vou saindo do vou Alguma coisa? Tranquilo, gente? Eu acho que foi só... Ela deve ter apertado, não sei. Não, tranquilo, beleza. Vamos continuar. Então, se a gente consegue enxergar o vaso por dentro, jogando o contraste na tomografia, e ele deixa de passar em determinado ponto, é porque alguma coisa está causando aquele stop, está deixando de
está impedindo que o contraste progrida. Tá? A gente chama isso falha de enchimento. E essa falha de enchimento, uma das causas dela é o TEP, é o trombo na artéria pulmonar, ou num dos seus ramos. Tá? Outra vantagem da tomo é que ela avalia também o restante do parênquima pulmonar. Ela avalia a caixa torácica como um todo. Ela vai poder enxergar uma possível neoplasia. Ela faz o diagnóstico diferencial também. Num DPOC, num paciente que tem bolhas pulmonares, num paciente que tem alguma patologia de aorta. Tudo isso a gente vai conseguir enxergar no paciente fazendo a tomografia de tórax. A angiorressonância não é tão utilizada pela sensibilidade da tomografia para pulmão ser melhor do que da ressonância e a disponibilidade e o custo também da tomografia ser mais acessível, a gente usa bem mais tomografia. Mas é uma alternativa quando você não consegue ou não pode usar a tomo, tá, Resso? E aí um exame de confirmação também que durante muito tempo foi considerado padrão ouro é a arteriografia. A arteriografia a gente vai injetar contraste, vai cateterizar um vaso e vai, através desse vaso, jogar um fiozinho que vai chegar até onde a gente queira dentro do sistema cardiovascular. Ele pode fazer isso e estudar coronária, tá certo? Cineangiocoronariografia, e ele pode estudar a circulação pulmonar também. E aí ele vai jogar contraste ali dentro daquela circulação e vai pintar. Ele vai, literalmente, onde tiver entrando contraste em tempo real, a pessoa que está fazendo o exame vai estar enxergando e vai estar vendo. E se não passar o contraste naquela árvore, naqueles ramos ali, ela vai entender que tem alguma coisa obstruindo, impedindo de passar. Outra vantagem da arteriografia é que a gente consegue usar como terapêutica também. A gente consegue, dependendo da extensão desse trombo, identificando ele ali, a gente pode fazer uma trombectomia, uma trombólise química, jogando ali dentro um trombolítico, fazer uma trombectomia, tá? Possibilidade terapêutica também. E outro exame que pode nos ajudar no diagnóstico, dessa vez não diretamente da TEP, mas da TVP, da trombose venosa profunda, é um ultrassom com Doppler venoso dos membros inferiores, tá? É um exame que a gente faz à beira-leito, é um exame não invasivo, tem boa sensibilidade para TVP, um ultrassonografista treinado enxerga facilmente, e aí ele só é um pouco prejudicado naquelas veias mais proximais, veias ilíacas, que aí o ultrassom não consegue muitas vezes chegar, mas ela consegue dar um bom diagnóstico de TVP, que é o principal fator de risco para TEP. E para finalizar, gente, vamos falar só do tratamento de forma bem rápida também, porque como eu falei, o objetivo para vocês agora não é tratar, mas intuitivamente vocês vão me dizer qual é o tratamento. Se eu tenho um trombo, se eu tenho um coágulo dentro da circulação da artéria pulmonar, da circulação pulmonar, o tratamento vai ser a base de anticoagulação, não é verdade? Então eu vou ter que dar substâncias que vão anticoagular. O TEP apresenta significativa mortalidade, principalmente nas suas primeiras horas de apresentação. É preciso ter cuidado que, às vezes, um TEP, de onde veio um TEP pequeno, um TEP segmental, os fatores de risco estão ali, gente, do mesmo jeito para causar um TEP maciço. E é por isso que a gente tem tanta preocupação de, uma vez que eu diagnostiquei um TEP, eu anticoagulo logo o doente para que um segundo TEP não aconteça e que esse segundo não seja um TEP de maior monta que venha levar o paciente a uma situação de risco cardiovascular iminente, tá? É por isso que a gente precisa, pensou, tratou e vou atrás do diagnóstico, rapidez no manejo desses pacientes é fundamental. Existem os anticoagulantes que vão evitar novos eventos, tá? E existem os trombolíticos que vão lisar o trombo que já está formado ali. A maioria das vezes, 90% das vezes, a gente vai usar os anticoagulantes, porque o próprio organismo da pessoa, do paciente, ele vai se encarregar de dissolver aquele trombo com o passar do tempo, porque a gente tem enzimas, a gente tem proteínas que fazem essa função, tá certo? Eu só não posso esperar o organismo fazer isso, isso vai levar alguns dias, se eu tenho uma situação de risco iminente de morte, tá certo? Então, nessa situação, eu vou ter que trombolizar, eu vou ter que tirar aquele trombo dali, e aí eu uso uma medicação, eu uso uma trombectomia mecânica. Mas nas outras situações, eu vou apenas dar o tempo favorável para o organismo, para ele anticoagulado, ele evitar a formação de novos trombos e ele favorecer que a anticoagulação endógena nossa, ela funcione e faça a sua função, tá? Então, os anticoagulantes que a gente usa na fase aguda são principalmente a heparina ou a enoxaparina, tá certo? A heparina de baixo peso molecular, ou os anticoagulantes orais mais modernos que a gente tem, por exemplo, rivaroxabana, dabigatran, tá? Então, são realidades que a gente tem hoje em dia de possibilidades de tratamento e a longo prazo, muitas vezes esse doente vai precisar usar essa anticoagulação por um mês, por 2, 3, 6 meses, ou até mais, caso a situação que está favorecendo ele
a formar trombo permaneça por mais tempo. Ele vai precisar usar uma anticoagulação, às vezes, por um bom tempo aí, indefinido ou indefinido, tá? Então, varfarina e os novos anticoagulantes orais são drogas bem possíveis para essas outras situações de maior prazo, tá? Muito cuidado com as contraindicações. Se eu estou dando anticoagulante, qualquer anticoagulante vai favorecer sangramento. Então, eu não posso dar um anticoagulante para quem está sangrando ou para quem tem um risco iminente de sangrar. Principalmente sangramentos importantes, como sangramento do sistema nervoso central. Então, pós-operatório de uma neurocirurgia, é um paciente que eu vou ter muito cuidado em anticoagular plenamente numa situação de uma trombose, tá? E a trombólise, que eu já falei, pode ser química ou mecânica, naquelas situações de exceção, que são as situações de TEP maciço, com risco iminente de vida. Quando eu não posso anticoagular o doente, porque esse doente está sangrando, ou tem uma plaquetopenia, ou ele tem alguma outra contraindicação que me impeça a usar a anticoagulação, eu posso colocar um dispositivo chamado filtro de veia cava, que a gente coloca, o nome já está dizendo, dentro da veia cava, a gente coloca ele na circulação ali, como se fosse um guarda-chuvazinho, que vai filtrar aquele sangue que vem dos membros inferiores e ele vai barrar, vai impedir que um trombo maior passe por ali e que possa causar um estrago maior, que seria um TEP maciço, tá? Então, isso é uma coisa intermediária, a gente não costuma deixar por mais de 3 meses esse filtro de veia cava, ele deve ser removido, tá certo? A condição dele está ali porque eu só vou usar um filtro quando eu já tenho um trombo, por exemplo, nos membros inferiores, e eu não vou poder anticoagular esse doente para que ele não venha fazer uma trombose maciça, por exemplo, em um TEP. Tá? Então, essa é a situação que eu não posso anticoagular o doente, vou ter que protegê-lo de alguma forma com esse dispositivozinho que é o filtro de veia cava. E a profilaxia, a prevenção para evitar, naquelas situações de risco que eu falei, um puerpério, uma cirurgia, principalmente cirurgia ortopédica, tá? Um paciente neoplásico, esses doentes devem já no internamento, quando eu sei que eles vão ter um outro fator a mais, que é a imobilidade do internamento, então preciso pensar na profilaxia química com a enoxaparina ou com a heparina, ou na profilaxia mecânica, que são as botas pneumáticas, quando eu não posso, eu tenho alguma contraindicação a usar o anticoagulante, tá? Isso de acordo com o perfil do paciente, se é clínico cirúrgico, o tipo de procedimento que ele vai fazer, se já teve passado de trombose ou não, a gente vai escolher, tá? Mas aqui é uma ilustração das botas e a gente vai escolher sempre baseado no risco-benefício, tá? E para finalizar, quais são os fatores prognósticos que indicam uma mortalidade maior no paciente que tem TEP? Se esse paciente tem TEP, que está levando à disfunção de VD, à instabilidade hemodinâmica, tem alteração no ecocardiograma, tem troponina e BNP alterados, são fatores prognósticos dizendo que esse doente é um doente de maior gravidade, é um doente que eu preciso, mais do que tudo, estar junto dele, é um doente de terapia intensiva, é um doente que pode a qualquer momento fazer um evento fatal. E esse fluxogramazinho eu tirei do consenso da Sociedade Brasileira de Pneumo, mostrando o que fazer. Se eu tenho um TEP confirmado, primeira coisa, estratificar o risco. Estratifiquei o risco pelos graus de probabilidade, confirmei pelos exames confirmatórios, e ele tem instabilidade hemodinâmica, eu vou para trombólise, aqui no lado direito, tá? Trombólise ou trombectomia. Se ele não tem instabilidade hemodinâmica, eu vou atrás dos biomarcadores, que é BNP, troponina. Se esses estão baixos, ou seja, não está tendo uma repercussão laboratorial, eu posso anticoagular plenamente, sem maiores intervenções. Se tem alguma alteração de troponina, de BNP e o ecocardiograma me mostra disfunção, eu posso partir para o ramo da trombólise ou da trombectomia, tá certo? Se não houver disfunção, a gente faz apenas a anticoagulação plena. Desculpem, me excedi no tempo, mas fiz o máximo que pude para conseguir conversar. Obrigado. Sem problemas, doutor Marçal Paiva. Eu queria agradecer em nome da LCCV pela excelente aula. Foi realmente muito boa, bem completa. Queria pedir para o senhor e o doutor Sérgio que, se possível, fiquem até o final para responder as perguntas. E lembrando a todos os participantes que o chat, né, aqui embaixo, a caixa de mensagens está disponível para você mandar sua dúvida. Então, mandem aí, a gente está anotando e no final a gente tenta pedir para os palestrantes responderem. Então, queria chamar agora o vice-presidente da LCCV, Sérgio, para dar continuidade. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, que estão muito esclarecedoras e práticas.
E agora eu venho aqui, em nome da Liga, chamar o Dr. Marco Antônio Melo para ministrar a última aula dessa noite, que vai ser sobre crises hipertensivas. E o Dr. Marco Antônio ele atua como coordenador do serviço de cardiologia do Hospital Esperança Recife, da Rede do São Luís, e representante pernambucano do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, chamo agora para ministrar essa aula para vocês, o Dr. Marco Antônio. E Sérgio, boa noite, obrigado, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui hoje com vocês. Eu faço das palavras de Marçal as minhas palavras, vocês estão de parabéns pela organização, pelo nível de entrosamento e de atenção que vem tendo aí nessas aulas. Eu queria agradecer imensamente ao Pedro Salerno pela oportunidade. Pedro trabalha comigo lá no serviço. Então, boa noite especial ao doutor Sérgio Montenegro, a Marçal, excelentes aulas. Eu acho que eu vou ficar encolhido aí depois de vê-los falar. E eu tentei fazer minha apresentação dentro do tempo que me foi proposto, mas vamos tentar aqui passar para vocês, nesses próximos minutos, um pouco do assunto e do tema que me foi colocado, que é falar sobre crise. Eu não tenho conflito de interesses para essa apresentação. Deixa eu tentar colocar. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim, eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. Eu preciso, antes de mais nada, falar um pouco sobre a prevalência de hipertensão. E falar de hipertensão de uma forma geral é a gente colocar aqui uma doença que tem uma prevalência extremamente elevada, não só no Brasil, como no mundo como um todo. Uma prevalência não apenas em relação ao diagnóstico de hipertensão de consultório, mas quando a gente avalia a procura às emergências cardiológicas de uma forma geral, a gente vai perceber que as crises hipertensivas elas figuram aí também como de alta prevalência dentro do contexto desse diagnóstico. Então, percebam no diapositivo, esse é um estudo brasileiro, foi publicado há 3 anos atrás, mas mostrando que a gente tem uma prevalência aumentada de hipertensão ao longo do tempo. Isso, obviamente, se deve às mudanças de hábito de vida, ao envelhecimento da população, enfim, há uma série de fatores que estão associados e que levam a nossa população, de uma forma geral, a ter um incremento nessa doença tão importante, tão prevalente, que é a hipertensão arterial. Percebam que, nesse mesmo estudo, se a gente avalia as capitais do Brasil, Recife figura aí como a segunda maior capital em termos de prevalência na incidência de hipertensão arterial sistêmica, e é óbvio que isso vai interferir diretamente no tema que nós estamos abordando, que são as crises hipertensivas de forma geral. Pensar em hipertensão e associar esse fator de risco a outras patologias, percebam que quando a gente associa a prevalência de hipertensão à doença coronariana, a gente vai ter um incremento muito maior em indivíduos hipertensos do que em indivíduos não hipertensos, desse desfecho, desse macro desfecho, que seria a doença coronariana, muito bem abordada pelo Dr. Sérgio Montenegro. A gente vai ter um aumento quase que 3 vezes maior de acidente vascular cerebral. A gente vai ter um incremento na incidência de doença arterial periférica e também um aumento exponencial na prevalência de insuficiência cardíaca, fatores esses que, sem sombra de dúvidas, irão corroborar para um aumento da mortalidade cardiovascular da nossa população. Então, quanto mais a gente abordar esse tema e mais a gente puder discutir sobre o tratamento adequado, sem sombra de dúvidas que a gente vai estar evitando mortalidade cardiovascular e, consequentemente, minimizando mortalidade de uma forma geral. Então, tratar a hipertensão de forma prática e objetiva é muito diferente quando a gente avalia apenas a hipertensão no consultório. Avaliar a hipertensão de consultório é a gente ver apenas um momento, um instante daquele paciente dentro de um contexto muito grande que é a hipertensão fora de consultório. Então, nos últimos guidelines em hipertensão, o conceito e o diagnóstico de hipertensão ele tem mudado ao longo do tempo. A gente percebe que cada vez mais a presença da hipertensão do avental branco ou do jaleco branco
ela vem aumentando nos consultórios de forma geral, principalmente pelos níveis mais aumentados de ansiedade, pela forma como a gente, de alguma maneira, avalia essa hipertensão, apenas com a medida de tensiômetro, muitas vezes não de forma adequada. Então, tudo isso interfere diretamente na pressão do nosso paciente. Isso não é diferente quando a gente avalia o paciente que busca a emergência com o diagnóstico de crise hipertensiva. Por isso, a nossa atuação enquanto médico é fundamental para que a gente possa objetivar ou tentar fazer essa medida da melhor forma possível e da maneira mais adequada para que a gente possa minimizar os erros de aferição que são muito comuns na prática do dia a dia. Vejam e percebam que apenas a ponta do iceberg é que está traduzida na pressão do nosso consultório. A grande maioria dos pacientes precisa monitorar muito bem a sua pressão também fora do consultório. Por isso, as medidas de mapa, de MRPA e as próprias medidas ocasionais de pressão vêm ganhando tanto destaque nas últimas diretrizes, exatamente por trazerem uma forma de mensuração de pressão mais completa, mais adequada, que inclui, dentre outros parâmetros, a qualidade do sono do indivíduo, enfim, levando a uma medição mais adequada e, consequentemente, um diagnóstico mais apurado no manejo da hipertensão arterial. Então, a gente vai perceber que, dentro dessa perspectiva da avaliação da pressão arterial, muitas vezes o nosso paciente não se apresenta apenas com hipertensão isolada. É um indivíduo que muitas vezes fuma, é um indivíduo que não tem uma alimentação saudável, um indivíduo que ingere bastante álcool durante o dia ou durante a semana, um indivíduo sedentário. Então, todos esses fatores eles são fundamentais na hora de a gente avaliar o nosso paciente hipertenso. Quer seja um hipertenso de consultório, quer seja um hipertenso que se apresenta nas emergências cardiológicas de forma geral e que a gente precisa, com discernimento médico, uma boa anamnese e um bom exame clínico, avaliar bem onde que esse paciente se enquadra e qual que é o diagnóstico que a gente vai estar adiante para que a gente possa conduzir da melhor forma. Quando a gente pensa em diagnósticos de hipertensão, apenas para que vocês possam estar orientados quanto à hipertensão do nosso dia a dia, hipertensão do consultório, hoje, além da hipertensão do avental branco, a gente tem também no canto direito do diapositivo abaixo a famosa hipertensão mascarada. A gente entende que, de uma forma geral, o paciente ele é hipertenso quando apresenta uma pressão acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Obviamente que isso vai depender da presença ou não de fatores de risco associados, onde a gente vai ter que ter ainda um critério mais rigoroso de tendência a controle dessa pressão. Por isso, a medida de MAPA, MRPA, dentre outras medidas, cada vez mais se tornam importantes na nossa prática clínica geral. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a hipertensão descontrolada e, dentro desse parâmetro, a crise hipertensiva, que é o tema principal da nossa aula, da nossa abordagem com vocês. Então, a crise hipertensiva, de uma forma geral, ela está catalogada mais recentemente como aquela crise que se apresenta na emergência com a pressão arterial diastólica acima de 120 milímetros de mercúrio. Alguns guidelines do passado colocavam como sendo uma pressão acima de 180 por 110 milímetros de mercúrio. Então, de alguma forma, a gente percebe que níveis mais elevados de pressão arterial, que suplantem esse nível de pressão diastólica, são caracterizados assim como crise hipertensiva. É, sem sombra de dúvidas, a causa mais comum de atendimento nas emergências cardiológicas. Essa prevalência de atendimento, ela gira em torno de 20% a 25%, a depender da avaliação que se faça e dos trabalhos que são publicados no mundo como um todo, e menos de 1% desses atendimentos é efetivamente de uma emergência hipertensiva. Eu coloco ao lado do tema crise hipertensiva 3 pontos que valem a pena ser avaliados: a urgência hipertensiva, a pseudocrise hipertensiva e a emergência hipertensiva, que essa sim é motivo de maior atenção e que nós vamos discernir e discutir
ao longo da aula com um pouco mais de prioridade. Percebam que no fluxograma para um atendimento e para que a gente possa fazer um diagnóstico diferencial, eu acredito que todos os professores de vocês, e não tenho dúvida que o Pedro bate muito nesse ponto, que é um ponto extremamente importante, a história clínica ela figura, sem sombra de dúvidas, como um patamar inicial e primordial na avaliação do nosso paciente. Avaliar como que é esse paciente, a idade, a presença de fatores de risco, mesmo hábitos do dia a dia, se é um paciente mais ansioso, mais estressado, o histórico familiar desse paciente é muito importante para que a gente possa diferenciar esse diagnóstico e, a partir de então, buscar um tratamento mais adequado para a nossa prática do dia a dia, visando, obviamente, a melhora do controle de pressão como a meta principal, mas, sem sombra de dúvidas, reduzir risco cardiovascular e desfecho cardiovascular passa a ser um tema também extremamente importante e relevante para que a gente possa conduzir da melhor forma esse paciente que nos procura numa emergência ou na nossa prática do dia a dia. Um exame clínico é fundamental. Através desse exame bem feito, a gente é capaz de avaliar, inclusive, a presença de lesões de órgão-alvo, a presença de alterações nas bolhas cardíacas, presença de alterações na frequência cardíaca, na frequência respiratória, na ausculta cardiológica, na ausculta pulmonar, a presença de pulsos. Aqueles que conseguem avaliar fundo de olho vão ter efetivamente ainda mais um motivo para que a gente possa estratificar melhor. Então, sem sombra de dúvidas, que a história clínica e o exame clínico, eles são de primordial importância dentro do aspecto para que a gente possa dar um diagnóstico diferencial adequado e, consequentemente, tratar também de forma adequada. Os exames complementares, eles também passam a ser importantes, principalmente na detecção de lesão de órgão-alvo, para que a gente possa, aí sim, diferenciar os 3 diagnósticos que estão aqui colocados, de urgência, de emergência e de pseudocrise hipertensiva, aqui colocados de forma mais detalhada, para que a gente possa, vamos dizer assim, definir cada um desses temas de forma mais direta. Então, percebam que na emergência hipertensiva, a gente tem uma definição de elevação dos níveis pressóricos, associada a uma lesão aguda de órgão-alvo, com risco iminente de morte e com a necessidade de redução imediata da pressão arterial, e aqui nessa situação, com a utilização de agentes parenterais. Nos casos da emergência, que sem sombra de dúvidas são os casos mais delicados e mais desafiadores da nossa prática clínica, lembrar que essa redução ela tem que ser uma redução gradual, em que muitas vezes a gente vai utilizar a sala de emergência, mas esses pacientes vão ficar internados em unidade de terapia intensiva para que a gente possa acompanhar a partir de então da melhor forma e evitar um desfecho deletério para a saúde desses indivíduos. Por outro lado, na urgência hipertensiva, a gente vai cursar com elevação da pressão arterial, como eu coloquei aqui, uma pressão acima de 120 milímetros de mercúrio, pressão arterial diastólica. Esses pacientes eles têm uma estabilidade clínica maior, onde eles vão ter associados sinais e sintomas que, mesmo sem haver lesão de órgão-alvo ou risco iminente de morte, carecem de uma adequada avaliação e um tratamento dessa feita, muitas vezes voltado à utilização de antihipertensivos por via oral. Às vezes a gente não consegue, e essa observação é muito importante, discernir entre a emergência hipertensiva e a urgência hipertensiva. Daí a importância de uma adequada anamnese, um adequado exame clínico, a utilização de exames complementares que possam nos ajudar e trazer para a gente, enquanto médico, o nosso papel fundamental, que é exatamente de utilizar-se do nosso discernimento pessoal para a condução do paciente naquele momento de emergência. E a pseudocrise, que se caracteriza com um aumento acentuado da pressão, muitas vezes desencadeada por dor, quer seja uma cólica abdominal, uma cólica nefrética, quer seja por cefaleia, um quadro de enxaqueca, quer seja por fibromialgia, que pode ou não estar associado a um desconforto,
geralmente é um mal-estar mal definido, um paciente com muita tontura, uma sensação de que muitas vezes não está ali presente e que muitas vezes o paciente se apresenta com um quadro bastante ansioso. Nessa situação, obviamente que o tratamento ele visa o controle dos sintomas e dos fatores para que a gente possa, aí sim, sem sombra de dúvidas, conduzir bem esse paciente na sala de emergência, além de dar um diagnóstico adequado, conseguir reverter esse quadro, trazendo ou minimizando riscos para o paciente de uma forma geral. Lembrar que muitas vezes esses pacientes com pseudocrise hipertensiva, eles vão sair da crise muitas vezes utilizando apenas um analgésico ou um relaxante, para que com isso eles possam minimizar esse dado. Eu lembro quando eu estava me formando em medicina, um trabalho no Hospital Oswaldo Cruz foi muito bem conduzido, onde pacientes hipertensos que chegavam na emergência em crise hipertensiva com queixa de cefaleia, uma parte tomava dipirona, outra parte tomava antihipertensivo oral, e era medido o tempo de melhora desses pacientes, e não infrequentemente o uso da dipirona foi mais efetivo no controle da cefaleia e na redução desse fator do que propriamente o uso de um antihipertensivo. Tá? Então, isso é importante para a nossa prática, porque aqui sim, na pseudocrise, o feeling, o olhar diferenciado do médico para esse diagnóstico, sem sombra de dúvidas que é importantíssimo para que a gente possa conduzi-lo da melhor forma. Aqui, para que a gente tenha uma ideia desse diagnóstico, do prognóstico e da conduta no diferencial da urgência e da emergência, para que isso possa ficar bem guardado na cabeça de vocês, lembrar que ambos vão ter um nível pressórico elevado, mas na urgência a gente não vai ter lesão de órgão-alvo aguda e na emergência a gente vai ter lesão de órgão-alvo aguda e progressiva. Na urgência, na maioria das vezes, a gente vai utilizar a combinação de medicação oral e na emergência a gente vai precisar da utilização da medicação parenteral. A urgência, em geral, não traz um risco iminente de morte, diferente da emergência, onde a gente vai ter um risco iminente de morte. Na urgência, em geral, o acompanhamento é ambulatorial e na emergência, em geral, esse acompanhamento é feito na unidade de terapia intensiva. Então, percebam aqui apenas um algoritmo para que a gente possa trazer um fluxograma de atendimento da crise hipertensiva. Mais uma vez, o pilar principal, a avaliação clínica. Nessa avaliação, se a gente não tem sinais de gravidade, a gente precisa, num primeiro momento, confirmar a hipertensão e excluir uma pseudocrise hipertensiva. Se mesmo assim o nível de pressão arterial se mantém elevado, a gente aí sim vai dar o diagnóstico de urgência hipertensiva e vai medicar o paciente e avaliá-lo para que a gente possa aí sim definir qual que seria a rota futura. Por outro lado, se a gente faz uma avaliação clínica eficaz e a gente identifica a presença de um comprometimento de órgão-alvo, a gente caracteriza a partir daí a emergência hipertensiva, coloca esse paciente para fazer um tratamento endovenoso ou parenteral e, a partir de então, a gente conduz com a admissão e o acompanhamento na unidade de terapia intensiva. Então, essa é uma forma sucinta de a gente avaliar esse fluxograma, mas que nos traz efetivamente a possibilidade de tratar e acompanhar esses pacientes da melhor forma possível. Aqui eu trouxe para os senhores e para as senhoras, de forma muito direta e muito específica, talvez uma classificação do que a gente tem das emergências hipertensivas, que, sem sombra de dúvidas, se faz presente a gente trabalhar de forma diferenciada, porque impõe um risco de vida iminente à maioria dos nossos pacientes e, portanto, uma avaliação mais detalhada e um conhecimento também mais detalhado acerca do assunto. Percebam que quando a gente avalia essas emergências, a gente vai ter essas emergências ditas cerebrovasculares, são a grande maioria na nossa prática clínica, a encefalopatia hipertensiva, a hemorragia intracerebral, a hemorragia subaracnoide, o AVC isquêmico. Então, sem sombra de dúvidas, que a gente precisa estar muito atento para o diagnóstico das alterações cerebrovasculares. Lembrando que, na redução dessa pressão, a gente tem que usar de parcimônia
na utilização de drogas, fazer uma redução de pressão lenta para que a gente não induza esses pacientes a um fator complicador. As emergências hipertensivas cardiocirculatórias, a dissecção aguda de aorta, um tema extremamente relevante. O Pedro está aí para poder chamar a nossa atenção e nos orientar de forma mais detalhada. Esse não deixa de ser um tema extremamente frequente na prática de cirurgião dele e possivelmente na prática de cirurgião de todos vocês que vão seguir essa especialidade. O edema agudo de pulmão, muitas vezes levando à insuficiência ventricular esquerda e chegando esse paciente à emergência com sinais de gravidade maior. O infarto agudo do miocárdio e angina estável, que figuram como as síndromes coronarianas agudas. O Sérgio falou muito bem desse tema para vocês. As emergências ditas renais, a lesão renal aguda, levando a uma rápida e progressiva deteriorização do rim, que muitas vezes leva esses indivíduos à necessidade de fazer uma terapia restitutiva renal com hemodiálise. Isso é muito importante. Crises adrenérgicas graves, como, por exemplo, crises por feocromocitoma, crises por conta da dose excessiva de drogas ilícitas, cocaína, crack, LSD. Então, isso também não é tão infrequente na nossa prática do dia a dia. E crises também voltadas para a hipertensão na gestação, quer seja a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, a síndrome HELP, ou a própria hipertensão grave no final da gestação, que, sem sombra de dúvidas, figuram aqui dentro desse painel como as principais emergências hipertensivas e, portanto, que nos cabe, de alguma forma, discernir e atuar de forma incisiva para evitar e minimizar os danos que essas emergências podem trazer para a vida dos nossos pacientes de forma geral. Aqui, só para que a gente possa ressaltar um pouco do vasto arsenal de sintomas que a gente pode estar frente ou perante o nosso paciente. Percebam que o paciente ele pode se apresentar com dispneia aos esforços, com ortopneia, com palpitação, edema de membro inferior, aqui chamando a atenção para a famosa síndrome da insuficiência cardíaca, consequentemente trazendo um dano direto ao coração. A questão do edema matutino, a palidez, perda de peso, noctúria, uma redução no volume urinário, aqui chamando mais atenção para a presença da insuficiência renal e o comprometimento dos rins de forma direta, o embaraçamento visual, a presença de escótomas, a própria diminuição da acuidade visual, aqui denotando de alguma forma a possibilidade da retinopatia hipertensiva, e aí tendo como órgão importante a ser teoricamente deletério, vamos dizer, a retina, e a presença de paresias, de plegia, de parestesias, muito voltadas à possibilidade de acometimento cérebrovascular e o cérebro aqui figurando como elemento mais atingido dentro do contexto. Então, percebam que, em relação à sintomatologia, a gente tem uma vasta sintomatologia e, mais uma vez, eu chamo a atenção, uma adequada história clínica, um exame clínico bem feito e um feeling do próprio médico na condução desse diagnóstico para que a gente possa objetivar um tratamento adequado é fundamental na sala de emergência. Uma avaliação clínica e laboratorial é sempre importante, e aqui eu sempre ressalto isso, e por isso eu fiz questão de colocar esse diapositivo. Então, questionar sobre tratamento prévio de hipertensão, sobre o uso de drogas hipertensoras, o uso de drogas ilícitas também, avaliar sinais de disfunção cardíaca, cerebrais, enfim, é sempre importante uma avaliação clínica geral, avaliar as medidas da pressão arterial em ambos os membros superiores, sempre que possível, utilizar-se da avaliação de fundo de olho, perceber qual o estado neurológico em que o paciente se encontra e, obviamente, também fazer uma boa avaliação cardiopulmonar é fundamental dentro desse contexto. A utilização de exames complementares vai nos ajudar bastante, hemograma, a função renal para a gente ver se tem lesão de órgão-alvo ou não, a glicemia, eletrólitos, o eletrocardiograma denotando alguma alteração de hipertrofia ventricular esquerda
ou de sobrecarga. A mesma coisa na avaliação do raio-x de tórax, para que a gente possa avaliar sinais de congestão pulmonar, alterações da aorta, enfim. A gente tem uma série de situações onde a gente pode abrir mão de vários e vários exames. Obviamente que na emergência isso tem que ser de forma rápida, de forma segura, para que a gente possa promover um tratamento adequado e, obviamente, minimizar o risco desse paciente. O tratamento, não cabe aqui a gente discernir de forma tão detalhada para o tratamento, mas eu trouxe esses próximos 3 diapositivos para que vocês percebam que para cada uma das situações que a gente pode estar diante, existe uma droga que possivelmente é uma droga de eleição. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, na dissecção aguda da aorta, a possibilidade de utilização de um beta-bloqueador, já na urgência, um beta-bloqueador venoso, a utilização de nitroprusiato de sódio ou nitroglicerina para reduzir essa pressão arterial, para vasodilatar melhor as artérias como um todo. Então, existem vários tratamentos em que a gente precisa, ao dar um diagnóstico mais detalhado, colocá-los em prática. Percebam aqui mais uma série de tratamentos que são utilizados ou que podem ser utilizados por nós na nossa prática clínica e que, sem sombra de dúvidas, trarão um grande diferencial no acompanhamento posterior desses pacientes. Percebam aqui, em último lugar, em última droga a ser colocada, a furosemida, por exemplo, indicada na insuficiência ventricular esquerda, no edema agudo de pulmão ou em situações de hipervolemia. Então, cada uma dessas medicações, de alguma forma, elas vão ter o seu tratamento mais adequado. Eu coloquei 2 medicações em que eu chamei mais atenção, porque são as 2 medicações mais utilizadas na nossa prática clínica nas emergências hipertensivas. Primeiro, o nitroprusiato de sódio, conhecido sob o nome popular de nipride, é um vasodilatador direto, arterial e venoso, onde ele reduz a resistência vascular periférica sem aumentar retorno venoso, reduzindo tanto pré como pós-carga. Então, melhora a função do ventrículo esquerdo. Então, essa é uma droga que chama a atenção na nossa prática do dia a dia, deve ser usada com cautela nos AVCs, para que não haja uma diminuição brusca e excessiva dessa pressão e a gente não tenha um incremento de piora das isquemias nos casos de AVC propriamente dito. E uma segunda droga, para que vocês possam se familiarizar com o nome, a nitroglicerina, cujo nome popular é o Tridil, que tem uma potente ação vasodilatadora, venodilatadora, mas não é tão potente assim baixar a pressão como o nitroprusiato. Todas essas drogas atuam de forma rápida, têm as suas indicações mais efetivas, vamos dizer assim, mas são as drogas que naturalmente na nossa prática a gente vai ter uma maior utilização no dia a dia. Esse é apenas para ressaltar que a escolha dessas medicações, elas determinam ou são determinadas especificamente pela avaliação inicial desses pacientes. Eu nunca vou deixar de falar para vocês o quanto que a história clínica, o quanto que o exame clínico e o quanto que os exames complementares são fundamentais para que a gente possa dar um diagnóstico correto, coerente, como vocês veem aqui nessa coluna do diapositivo da esquerda, e, obviamente, uma vez dando esse diagnóstico, que a gente possa trazer efetivamente o tratamento mais adequado no nosso dia a dia e na nossa prática clínica. Então, de forma sucinta, tentando respeitar o tempo, isso é o que eu gostaria de passar para vocês. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer um honroso convite e me coloco à inteira disposição a partir de agora para poder tirar as dúvidas que, porventura, possam existir. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo excelente evento a todos vocês. Doutor Marco Antônio, eu venho em nome da Liga agradecer ao senhor e aos outros doutores, o Sérgio Montenegro e o doutor Marçal, que, apesar do tempo curto, para proporcionarem para nós, ligantes e ouvintes de fora, essas aulas, vocês conseguiram trazer conteúdos muito ricos. Então, em nome de todos, eu agradeço aos senhores e agora eu quero abrir espaço para as respostas das perguntas.
Então, eu vou ler aqui as perguntas que foram feitas. Temos perguntas realizadas tanto para o senhor quanto para o Dr. Sérgio, e uma também para o Dr. Marçal, que infelizmente teve que sair, então, por motivos familiares. Então, nós entregaremos a pergunta para ele e depois veremos como responder. Pois bem, a primeira pergunta para o Dr. Sérgio Montenegro. Pode ativar o áudio, por favor. No caso da versão percutânea coronariana, quais os critérios para a escolha dos estentes metálicos ou os revestidos com fármacos? E qual deles fornece o melhor prognóstico para o paciente? Bom, boa noite. Atualmente, a opção preferencial é pelos estentes eluídos com fármacos, os estentes farmacológicos. Porque, exatamente por esse aspecto, eles, inicialmente, o resultado é igual, a mortalidade é a mesma. O que impacta a mortalidade do doente com infarto agudo é você abrir a artéria, restaurar o fluxo. Agora, o estente farmacológico, todos eles, e os de mais nova geração, de forma mais eficaz, eles conseguem manter este fluxo por mais tempo. Então, diminui a necessidade de novas intervenções, porque diminui restenose e, apesar de ter um pouco de aumento de trombose, mas diminui significativamente a restenose. Perfeito. Ainda para o senhor, doutor Sérgio, temos aqui, por que o clopidogrel, ainda é mais utilizado do que o ticagrelor? Bom, basicamente por custo, né? O clopidogrel ele tem um custo menor, ele já perdeu patente no mercado, então ele tem várias opções. O clopidogrel original ainda continua muito caro, é praticamente o custo do ticagrelor, mas tem muitas opções de genéricos e similares que levam o custo a ser muito mais barato, né? Então, a gente sabe que, principalmente onde a gente trabalha com o SUS, o clopidogrel é a droga mais utilizada, basicamente por conta de custo. Obrigado, doutor Sérgio. Agora eu quero realizar as perguntas ao doutor Marco Antônio. A primeira, doutor Marco Antônio, quais as peculiaridades no manejo da emergência hipertensiva do paciente jovem que se apresenta com síndrome simpático-mimética por uso de cocaína? Olha só, Sérgio, é muito importante essa pergunta, porque isso não é tão infrequente na nossa prática do dia a dia. Então, nas síndromes simpático-miméticas, como o próprio nome está dizendo, é muito importante uma abordagem em se diminuir essa descarga adrenérgica e muitas vezes se utilizando de drogas específicas para que a gente possa ter o adequado controle da pressão. Então, o paciente muitas vezes precisa se utilizar de ansiolíticos, de drogas beta-bloqueadoras, para que a gente possa quebrar esses níveis de adrenalina e, consequentemente, tirá-lo da emergência ou da urgência, conforme seja. Isso vai depender da avaliação inicial do paciente como um todo. Perfeito. Durante a sua aula, o senhor me falou de uma ampla gama de sintomas que o paciente com crise hipertensiva poderia apresentar e do feeling médico para manejar isso aí. Então, existe e qual seria o perfil de paciente no qual o médico, o interno, o estudante deveria ficar mais alerta quando receber? E na abordagem desse paciente, o que seria o aspecto fundamental para proporcionar um melhor desfecho clínico? Muito bem, excelente pergunta. A gente precisa primeiro pensar que, em se falando de hipertensão arterial sistêmica, 80% dos nossos pacientes, na prática do dia a dia de acompanhamento, eles são assintomáticos. Então, o sintoma nem sempre é um determinante para que a gente possa avaliar esse paciente de forma geral. Mas a gente tem que pensar, um indivíduo jovem, ele tem teoricamente menos chance de ter lesão de órgão-alvo. Então, quando ele se apresenta com nível de pressão mais elevado, pensar que ele pode estar tendo, ou isso pode estar acontecendo ou por utilização de drogas, ou porque ele é um paciente mais ansioso, que isso pode ser uma pseudocrise.
esse paciente, se ele tiver sintomas associados de taquicardia, de cefaleia intensa, pensar de repente no feocromocitoma. Então, o pensamento e a avaliação clínica, eles são muito importantes. Eu sempre chamo a atenção do feeling, porque às vezes a gente vai perceber uma paciente que chega gritando, uivando, e quando você faz o exame clínico, você sequer consegue levantar a pálpebra, porque ela está puxando a pálpebra para baixo, enfim. A gente já percebe que é uma paciente que tem uma crise de ansiedade importante, que tem um fator de histeria envolvido no atendimento e que aquilo, de alguma forma, pode ser uma pseudocrise. Por outro lado, se a gente recebe um paciente mais idoso, que a dor, a característica da dor, do sintoma que está presente, é muito importante. O gesto do paciente em botar a mão no peito e dizer que aquela dor é lancinante. É um paciente já hipertenso crônico. Então, pensar numa dissecção aguda de aorta ou numa síndrome coronariana. Então, quando eu falo do feeling médico, é do feeling como um todo mesmo. Todo parâmetro de idade, de condição clínica, até da própria condição que o paciente se apresenta na urgência, em termos de gesticular, em termos de falar, de se expressar, já nos traz a percepção de uma gravidade maior ou não. Entendido, doutor. Então, mais uma vez, eu quero agradecer em nome de todos pela riqueza das temáticas que o senhor e os outros doutores trouxeram para nós hoje à noite. E, para finalizar nosso webinário, eu quero convidar para dar uma palavra o nosso professor, doutor orientador, o doutor Pedro Salerno. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer aos palestrantes, né, doutor Sérgio Montenegro, doutor Marçal e doutor Marco Antônio. Foram palestras extremamente edificantes, que o objetivo seria exatamente esse, que é atender a necessidade aos acadêmicos que logo estarão aí nas emergências e nos prontos atendimentos, enfim. Então, acho que isso foi muito produtivo. Então, agradeço demais a vocês por colaborarem na instrução desses nossos futuros colegas. Todos, e entrego aí a palavra para vocês fazerem o encerramento. Muito obrigado. Gente, eu queria agradecer imensamente um honroso convite a você, Pedro. Desde já deixo aqui chancelada a oportunidade dessa liga circular no Hospital Esperança. Teremos o maior prazer de recebê-los lá. Óbvio que não conseguiremos receber todos, mas fiquem muito à vontade de falar com o Pedro, de pegar meu telefone, meu contato. Eu estou sempre à disposição. E, para mim, um honroso convite estar aqui junto com o doutor Sérgio, com o Marçal e com todos vocês. Uma excelente noite a todos e muito obrigado mais uma vez. Gente, eu gostaria de pedir agora que quem pudesse abrisse as câmeras para a gente poder tirar uma foto para registrar esse momento do nosso segundo webinário da Liga. Então, por favor, liguem as câmeras, se puderem. Será rápido. Beleza. Então, eu acredito que é isso. Muito obrigado, gente. As fotos foram tiradas. Desejo uma boa noite a todos vocês. E, mais uma vez, muito obrigado, professores. Vocês são fundamentais na nossa formação. Obrigado. Boa noite. Até logo. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau.